Olá pessoal, infelizmente as pessoas guerreiam desde tempos imemoriais e em algumas regiões do mundo continuam guerreando até hoje. Qualquer pessoa que for para uma guerra já não será a mesma quando voltar dela. O rugido dos motores a jato, os gritos das pessoas e os disparos da artilharia estarão permanentemente gravados na memória dos soldados que passaram por este verdadeiro inferno na Terra. No vídeo de hoje falaremos sobre os sons mais terríveis escutados durante uma guerra. Esperamos muito que você nunca tenha que escutá-los ao vivo. Vamos lá. Alerta aéreo. A sirene da Defesa Civil ou sirene de alerta aéreo é um aviso sonoro para comunicar à população sobre uma ameaça imediata de um ataque militar por parte do inimigo. Ele é dado através de sirenes especiais instaladas nos telhados de edifícios e de outras instalações públicas, tanto em grandes centros urbanos quanto em cidades menores. A sirene de alerta aéreo também é usada para avisar sobre acidentes, catástrofes, ameaças de contaminação radioativa ou química. O volume de uma sirene dessas costuma alcançar uns 140 decibéis, o que supera o limiar de dor do ouvido humano. Isso sem falar no devastador efeito psicológico que ela tem, por razões óbvias. Hoje em dia, muitos países ao redor do mundo contam com esses sistemas de alerta centralizados automatizados. E sim, às vezes, esses sistemas começam a funcionar por engano. Em janeiro de 2018, por exemplo, por causa da negligência de um operador local, a população do estado norte-americano do Havaí recebeu o alerta de que um míssil balístico se aproximava do arquipélago e a instrução de buscar abrigo imediatamente. Não é de admirar que as pessoas tenham sido tomadas por uma enorme ansiedade, e mesmo que esse aviso tenha sido feito por meio de mensagens SMS e não de sirenes, é difícil imaginar o tamanho do medo que esses havaianos sentiram durante os longos 40 minutos que passaram até que a informação sobre o risco de ataque fosse desmentida pelas autoridades. Motor de um caça. Outro som que assusta é um dos caças cruzando os céus a altas velocidades, ou melhor, o som de seus motores a jato. Esses motores podem soar de distintas maneiras, dependendo da quantidade de rotações e da velocidade. Acredita-se que o volume médio do som de um caça atinja os 160 decibéis. Vale lembrar que 150 decibéis já são suficientes para causar a ruptura do tímpano de uma pessoa. Dizem que durante a Segunda Guerra Mundial, o som característico dos motores dos caças norte-americanos Lockheed P-38 Lightning rapidamente ficou conhecido por todos os japoneses no Pacífico Sul. Algumas pessoas que presenciaram os feitos dizem que, com o tempo, o barulho feito pelos motores dessas aeronaves quando se aproximavam da ilha começou a causar dores de dente nos moradores locais. E se antes o rugido produzido por uma aeronave militar se associava à sua potência e à sua força, hoje em dia os engenheiros fazem de tudo para deixar as aeronaves militares e civis o mais silenciosas possível. Isso é feito com multimotores a jato. Em outras palavras, em vez de usar um único compressor, que é a parte mais barulhenta do motor, eles usam vários deles ao mesmo tempo. E eles nem sempre funcionam simultaneamente. Dessa forma, os projetistas conseguem reduzir significativamente o monstruoso som produzido pelos caças e os aviões civis. Arma de fogo. O disparo ensurdecedor de um fuzil, que, como se não bastasse, é feito com rajadas longas, é um dos sons mais típicos de uma guerra. O uso de armas automáticas se popularizou durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns anos mais tarde, em 1947, foi o fuzil de assalto Kalashnikov AK-47 que ganhou popularidade. Esta é até hoje uma das armas de pequeno porte mais populares no mundo. No caso da AK-47, seu som característico teve um grande papel para as tropas dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Naquela época, os comandos norte-americanos, profundamente insatisfeitos com seus próprios rifles M16 devido
devido aos frequentes problemas em sua operação, usavam ativamente os Kalashnikov capturados durante as batalhas. Isso lhes deu uma grande vantagem. Afinal, a metralhadora tinha um som de tiro bastante específico. Assim, os americanos conseguiam confundir seu adversário usando suas próprias armas contra eles. Tiro de metralhadora. De acordo com especialistas militares, a metralhadora é a base da força armada em um campo de batalha. Enquanto na aviação é costume dizer que o avião é construído a partir do seu motor, então as táticas de batalha terrestre são construídas em grande parte a partir das metralhadoras. Esta arma é uma fera capaz de produzir um som que pode ensurdecer instantaneamente uma pessoa. A primeira metralhadora projetada na URSS, a Slostina, feita nos anos 30, produzia um som com um volume comparável ao de uma explosão de uma bomba aérea. É por isso que o uso dessas armas foi proibido pela Comissão Estadual Militar daquela época, por causa do potencial efeito desmoralizante que ela poderia ter não apenas sobre o inimigo, mas também sobre as tropas que usavam. Disparo de tanque. A explosão dos projéteis mortais usados pelos tanques criam não apenas um enorme clarão, como também um som ensurdecedor que pode atingir os 200 decibéis. Este som pode desorientar e ensurdecer as pessoas em um raio de pelo menos 10 a 15 metros. E isso sem falar da potente onda de choque criada pelo disparo de uma arma de tanque. É terrível imaginar que durante a Segunda Guerra Mundial foram usados os tanques mais terríveis da Terra, os tanques lança-chamas. Sua letalidade se baseava no fato de que, além de causar danos com disparos, eles também deixavam para trás uma área considerável do território afetado pela queima de uma mistura combustível. Esta área continuava ardendo em chamas por um longo tempo depois do ataque. Felizmente, esse tipo de arma foi parcialmente banido pela Convenção da ONU de 1983. Tiro de canhão. O canhão é a principal arma usada para destruir tanques nos campos de batalha. O tiro de uma arma dessa já é normalmente capaz de ensurdecer uma pessoa por um longo tempo. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, a indústria armamentícia alemã trabalhava para criar as chamadas armas acústicas. O seu design deveria amplificar o som da explosão da mistura de gases em várias vezes e levar à morte imediata das pessoas encontradas próximas à arma. No entanto, os especialistas do Terceiro Reich falharam em criar tal tecnologia. Infelizmente, no mundo moderno, os chamados canhões sonoros são relativamente difundidos e usados por alguns países, mesmo que só sirvam para desorientar o inimigo e não matá-lo. Hoje em dia, eles têm uma aparência muito diferente do que tinham antes. Estamos falando de um grande dispositivo que transmite ondas sonoras de alta frequência sem o uso de qualquer tipo de munição. A primeira vez que esse tipo de canhão foi usado foi em 2005 para a defesa de um avião civil dos Estados Unidos de piratas somalis no Oceano Índico. Explosão de mina. As minas são uma das realidades mais tristes da guerra e do pós-guerra, afinal podem estar esperando por sua vítima em basicamente qualquer lugar. Sem um equipamento especial é praticamente impossível detectar sua localização e neutralizá-la. Não é de admirar que o uso de minas terrestres seja proibido em muitos países atualmente. Existem outros tipos de minas, as minas marítimas e aéreas. Estas últimas foram inventadas por engenheiros britânicos durante a Segunda Guerra Mundial para combater as aeronaves de Luftwaffe. No entanto, elas não foram usadas por muito tempo. Seu uso foi proibido depois de vários incidentes que foram levados pelo vento e caíram erroneamente sobre navios aliados. Bomba atômica.
O som da arma mais mortal no planeta foi ouvido pela humanidade somente 2 vezes. Em 1945, 2 bombas foram lançadas pelas tropas estadunidenses sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki e causaram a morte de cerca de 450 mil pessoas. O volume dessas explosões alcançou os 250 decibéis, um indicador sonoro capaz de acabar com a vida humana. Torpedo. O torpedo marítimo é um projétil subaquático autopropulsado usado para destruir embarcações inimigas. A efetividade desta arma consiste em que, mesmo mediante uma possível falha, ameaça o inimigo com um poderoso golpe sonoro, já que no ambiente aquático o som se propaga muito mais rápido que no ar. Um exemplo da força destrutiva da explosão de um torpedo marítimo é a catástrofe que aconteceu no dia 12 de agosto de 2000 com o submarino russo Kursk. De acordo com a versão principal, o acidente foi causado pela explosão de um dos torpedos como resultado de um vazamento de combustível, o que levou à subsequente detonação dos outros projéteis que estavam no mesmo compartimento. Devido ao incêndio e à forte onda de choque, a maioria dos submarinistas não conseguiu escapar e morreu na hora ou pouco depois da explosão. Gritos de uma multidão. Mas enquanto os sons anteriores são algo que felizmente parecem distantes da nossa realidade atual, os gritos das pessoas correndo em pânico por causa do horror da guerra são capazes de fazer qualquer um estremecer. Tudo é agravado pelo fato de que o pânico tende a ser transmitido de uma pessoa para outra. Ao ouvir o pânico de toda uma população, até mesmo uma pessoa com nervos de aço e autocontrole exemplar muito provavelmente sucumbirá ao comportamento de rebanho. Isso, por sua vez, pode causar riscos ainda maiores para a vida e um comportamento inadequado em uma situação extrema. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.